As promessas feitas por Yahvé, o Deus dos judeus, elas se cumpriram? A linhagem de Davi continuou tendo o seu rei, o seu reinado? Jesus, este personagem aqui, ele pode ser considerado da linhagem de Davi e ter cumprido o papel ali do Mashiach, do Messias dos judeus? É nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês a verdade sobre essa história que eu acabei de citar para vocês, ok? Então eu espero que você fique até o final, depois da nossa vinheta e dos nossos comerciais. Você que quer adquirir conhecimento, você que quer comprar algum livro para estudar referente à historicidade da Bíblia, sobre arqueologia, sobre se realmente existe inferno, como foi criado o Novo Testamento, né? Então eu peço para você que você entre aqui na descrição, tem um maisinho, ó, mais, descrição, mais, você clica ali, vai aparecer ali toda uma escrita aqui referente ao meu canal, tem os links ali, que eu sou afiliado da Amazon, você pode entrar, clicar, comprar ali o seu livro ou qualquer outro objeto, celulares, qualquer tipo de coisa que você quiser para sua casa comprar, que estiver dentro da plataforma da Amazon, você pode entrar através do link aqui e automaticamente você vai estar ajudando este aqui do canal, ok? Então... Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione, o meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou trazer para vocês aqui algumas passagens bíblicas e provando que não se cumpriu. Existem muitas mentiras que eu vou apresentar para vocês que dentro do texto da Bíblia, ok? Eu vou apresentar para você o porquê também Jesus não pode ter sido, não foi o Messias, se realmente ele existiu, ok? Então eu vou provar para vocês dentro da própria Bíblia que o crente usa, que diz que é palavra de Deus, que Jesus em nenhum momento ele cumpriu aquilo que está descrito dentro da Bíblia, ok? Vamos lá então. Tem essa passagem aqui de Salmo 89, lembrando que Salmos não é profecia, tá? Tire esse negócio da sua cabeça que, existe uma profecia lá em Salmos. Salmos não é profecia, ok? Mas aqui tem algumas citações ali, oráculos descritos ali pelo salmista, referente à lei, referente ao rei, né, Davi, essa construção mitológica que construíram aí, os judeus construíram dos seus reinados. Vamos lá então. Salmo 89, vamos apresentar alguns versículos aqui para mostrar algumas mentiras para vocês. Poema de Etan, o Esraíta. Vou cantar para sempre o amor de Yahvé. Minha boca anunciará a tua verdade de geração em geração. Pois disseste, o amor está edificado para sempre. Firmaste a tua verdade no céu. Fiz uma aliança com meu eleito. Eu jurei ao meu servo Davi. Estabeleci tua descendência para sempre. Presta atenção aqui, tá? Estabeleci tua descendência para sempre, de geração em geração, construo um trono para ti. Ó, ele diz assim, ó, de geração em geração construo um trono para ti. O que ele está dizendo aqui? Que sempre haverá um trono ali da descendência de Davi. Deixa eu perguntar para vocês, isso aconteceu? Primeira mentira do texto, hein? Isso aconteceu? Teve trono após ali o último rei antes da Babilônia? Houve? Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Herodes, no tempo de Jesus, que ele era rei, ele foi escolhido por Yahvé para estar como rei de Israel? Tá vendo as perguntas? Se você analisar, e se você for dentro do contexto ali do Novo Testamento, você vê que não tem nada a ver, né? E outra coisa, tem rei hoje em Israel? Depois da destruição do templo, no ano 70, houve reis em Israel? Então, nessa narrativa aqui já demonstra muitas mentiras, porque não tem nada a ver. Não construo um trono para ti, de geração em geração. Isso se cumpriu? Não. O céu celebra a tua maravilha, Yahvé, por tua verdade na Assembleia dos Santos. Agora nós vamos para adiantar alguns versículos aqui. Vamos para o versículo aqui 31 em diante, de Salmos, mesmo capítulo, ok? Diz assim, ó,
Se os seus filhos, Davi, abandonarem minha lei e não andarem conforme as minhas normas, se profanarem meus estatutos e não guardarem meus mandamentos, eu punirei sua transgressão com vara e suas culpas com açoites, mas sem deles retirar meu amor, sem desmentir a minha verdade. Jamais vou profanar minha aliança, nem mudar o que saiu da minha boca. E aí? A aliança de Yahvá com Davi foi profanada ou não? Está falando da sua descendência. Foi profanada ou não? Tem reinado de Davi, da linhagem de Davi, hoje em Israel? Há um reinado, uma monarquia em Israel hoje? Jamais vou profanar minha aliança, nem mudar o que saiu da minha boca. Por minha santidade eu jurei uma vez, jamais vou mentir a Davi. Olha para vocês verem, o próprio Yahvé falando que não vai mentir para Davi. Como que você não consegue perceber que isso aqui é uma construção humana? Não tem nada a ver de divino isso aqui. Sua descendência será perpétua. Ó, o que ele está construindo aqui, tá? E seu trono é como o sol da minha frente. Ó, olha aqui. O seu trono é como o sol da minha frente. É como a lua firmada para sempre. Ele traz uma poesia, uma construção, dizendo que o trono de Davi será eterno. É como a lua que é firmada para sempre. Um verdadeiro testemunho nas nuvens. Está dizendo o quê? Nunca faltará um rei em Israel. Agora eu pergunto para você, crente. Já faltou rei em Israel? Tem rei em Israel hoje? Essa pergunta que eu faço para vocês. Agora eu vou para uma citação aqui que diz o seguinte: onde saiu essa promessa de que Davi teria ali o reinado para sempre? Nós vamos aqui para 1 Reis, capítulo 2, diz assim, ó: e aproximando-se o fim da sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos, ser forte e porta-se varonilmente. Guardarás as ordens de Yahvé, teu Deus, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme está escrito na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreendestes, em todos os teus projetos, para que Yahvé cumpra a promessa que me fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Davi. Peraí, agora os textos estão entrando em contradição. Porque os textos que eu apresentei para você lá de Salmo 89, diz que o trono de Davi nunca faltará rei, é eternamente. Agora vamos para um texto de 1 Reis, dizendo que tem uma condição para que esse reinado continue. É que os seus filhos têm que conservar a boa conduta, caminhando com lealdade diante dele, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Jamais te faltará alguém no trono de Israel. Agora nós temos um grande problema. Os filhos de Davi, eles andaram em boa conduta? Eles caminharam com lealdade? Eles cumpriram tudo aquilo que Davi descreveu aqui no texto? Ou houve uma quebra da aliança? Aí eu pergunto para vocês: houve uma quebra da aliança? Sim ou não? Os filhos de Davi, eles conseguiram cumprir o que Yahvé falou para Davi? Prometeu para Davi? Conseguiram? Bom, eu já vou responder para você: não conseguiu. A aliança foi quebrada. Eles não conseguiram cumprir essa promessa que foi feita aqui, dizendo que se eles conservassem boa conduta, caminhando com lealdade, tudo isso aqui que está descrito aqui, a condição que Yahvé deu para Davi, mediante aos teus filhos, eles não conseguiram. Aí nós recaímos num grande problema. Se a linhagem de Davi não conseguiu cumprir, não continuou a descendência no trono, Jesus, ele é o rei substituto da casa de Davi? Já pararam para analisar isso? Se isso aqui foi descumprido,
então Jesus não pode ter sido, entre aspas, né? Não foi, Jesus não foi. Não estou afirmando que Jesus foi. Nós que estudamos, referentes aí, que não levamos para o lado espiritual, porque o crente é o seguinte, quando não se cumpre, ele leva para o lado espiritual. Aqui está dizendo reinado físico, trono, palácio, servos, tudo mais. Mas o crente espiritualiza o texto. Ele fala que Jesus foi o rei dos reis, porque o meu reino não é deste mundo. Mas aqui, Yahvé não está falando de reino espiritual. Aqui é reino físico. O Novo Testamento, os crentes vão espiritualizar. Mas a Bíblia hebraica não. A Bíblia hebraica vai dizer que é fisicamente. É filhos, é trono. Então temos grandes problemas aí, crente, para você resolver aí. Agora, nós vamos aqui para Salmo 132, olha o que diz. Yahvé jurou a Davi uma verdade que jamais desmentirá. É um fruto do seu ventre que eu vou colocar no seu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono. Então aqui eu já apresentei para você que os filhos de Davi e suas descendências quebraram essa aliança. Não houve, após ali a Babilônia, não teve ninguém da descendência de Davi, conforme essa aliança que foi quebrada. Houve uma quebra na aliança. No entanto, que o templo foi destruído. O templo de Salomão foi destruído. Por que foi destruído? Por causa da quebra da aliança. Ok? Então diz assim, ó. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono. Porque Yahvé escolheu Sião, desejou e como residência própria. Ela é meu repouso para sempre. Olha só, hein? Aí vou habitar, pois eu a desejei. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se aqui no texto está dizendo que Yahvé escolheu Sião, né, desejou como a residência, a sua residência própria, o Senhor Yahvé é do Brasil? Esse Deus aqui é brasileiro? Né? Daí você percebe que o crente adaptou um Deus dos judeus, um Deus lá de Jerusalém, um Deus de Sião. Ela é meu repouso para sempre. Aí vou habitar, pois eu a desejei. Vou abençoar suas previsões. Agora vamos para algumas mentiras de Yahvé aqui. Vou abençoar suas previsões, suas provisões, farturas, né, alimentações, tudo, prosperidade. Com largueza e saciar seus indigentes de pão, os famintos. De salvação vestirei seus sacerdotes. Agora vamos para as mentiras. Aonde que Israel, ela é abençoada, ela foi abençoada ao longo da história, depois da destruição no ano 70, aonde que ela foi, lá, Sião, Jerusalém, foi abençoada, que os seus famintos, né, saciaram do pão, não faltou comida, porque quando nós vamos para a história, ali da época de Jesus, havia mendigos na porta do templo. Opa, então não se cumpriu? Não. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de pão. De salvação vestirei seus sacerdotes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem templo hoje em Jerusalém? Tem sacerdotes? Ó, de salvação vestirei seus sacerdotes. E seus fiéis exultarão de alegria. Ali farei brotar uma linhagem a Davi, e prepararei uma lâmpada ao meu Messias. Vestirei seus inimigos de vergonha, e sobre ele vai brilhar seu diadema. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Depois de Davi, depois de Salomão, onde aqui se cumpriu e onde que Jesus cumpriu todos esses requisitos? E detalhe, hoje, isso acontece em Israel? Tem sacerdotes? Tem levitas? Tem fome lá? Indigentes, mendigos em Israel? Responda essa crente. Porque se não se cumpriu nada dessas coisas,
não passa de uma mentira. Agora, nós vamos para mais uma falácia aqui do texto, que fica agora no livro de Jeremias, capítulo 33. E para você que não disser assim, você está pegando versículos isolados, de textos isolados, de capítulos isolados. Leia todo o contexto. Não está falando do mesmo Deus? Não está falando da mesma linhagem de Davi? É disso que eu estou trazendo. É a respeito da linhagem de Davi. Vamos para Jeremias, capítulo 33, que diz assim, porque assim disse Yahvé, não faltará a Davi um descendente que se sente no trono da casa de Israel. Mentira. Aonde está o templo de Jerusalém? Aí, a perguntinha. Aonde está o rei? Jesus cumpriu isso aqui? Jesus sentou literalmente no trono da casa de Israel para cumprir como o Messias de Israel? Ou aquilo que está descrito, que colocaram um trono colocaram uma coroa de espinho para ele, um manto ali vermelho, simbolizando os romanos. Aquilo ali não passa de uma sátira, porque ele se autodenominava o rei de Israel, só que já havia um rei, né? Que era Herodes. Então eles fizeram uma brincadeira, tiraram onda com a cara do seu Jesus, porque ele nunca sentou no trono de Israel, ele nunca cumpriu uma profecia. Detalhe, o Messias teria que reconstruir o templo. Onde que Jesus reconstruiu o templo de Jerusalém, se o templo já tinha sido reconstruído por Herodes? Essa é uma das promessas, tá? Como que Jesus não pode ter cumprido a promessa? Jesus não era o Messias, porque o Messias teria que reconstruir o templo. Jesus reconstruiu o templo. E é o templo mesmo, físico, tá? É o templo de Jerusalém. Não é templo, tu és o templo do Espírito Santo. Nada disso. Nada de espiritualizar para tentar dar um cumprimento em Jesus. Não é desse templo. Porque o ser humano, se você diz que é pecador, jamais ele pode ser o templo do Espírito Santo. Se você diz que é pecador, como que o Espírito Santo habita num corpo de pecado? Responde essa crente, sem manobras. Vamos lá. E também não faltará descendente diante dele, não faltará sacerdotes e levitas, não faltará um descendente diante de mim, que ofereça holocausto, mas é o holocausto contido na Torá. Não é o que os judeus fazem de matar galinha preta hoje lá, tipo essas oferendas que acontecem aí da macumba, não. Tem nada a ver. Que os judeus continuam fazendo esse holocausto aí para fingir um holocausto. Não tem nada a ver. Cadê o holocausto descrito pela Torá? Realmente. Cadê? Não tem, né? Aí diz assim, queime as oferendas e ofereça todos os dias o sacrifício. Os judeus oferecem sacrifício todos os dias, como está descrito aqui em Jeremias 33? Então você percebe que se isso aqui não estiver cumprindo, Jesus descarta. Jesus realmente não cumpriu nada. Isso aqui acontece nos dias de hoje? Há sacerdotes e levitas, há descendentes operando ali o holocausto, oferendas, no templo de Jerusalém? Porque que eu saiba, tem uma mesquita ali, né, muçulmana. E a palavra de Yahvé foi dirigida a Jeremias nestes termos. Assim disse Yahvé, se puderdes romper minha aliança com o dia, que ele vai dar um exemplo, que ele não romperia a aliança que fez com a casa de Davi. Se vocês conseguissem romper a minha aliança que eu tenho com o dia e a aliança que eu tenho com a noite, de maneira que não haja mais nem dia e nem noite em seu tempo determinado, então será também rompida a minha aliança com Davi, meu servo, de forma que já não haverá um filho seu que reine sobre o seu reino, assim como com os levitas, os sacerdotes que me servem. O que ele está dizendo aqui? Não tem possibilidade de eu quebrar essa promessa de ter alguém sentado no trono de Davi, porque vocês precisam romper a aliança que eu fiz com o dia e com a noite. Se vocês conseguirem cumprir isso aí beleza, mas alguém consegue cumprir
consegue romper a aliança, a suposta aliança que Deus fez com o dia e com a noite, está falando sobre dia e noite, falando 24 horas, aí está dizendo assim, ó, eu vou cumprir. Assim como tem dia e noite, eu vou cumprir, que sempre vai ter alguém sentado no trono de Davi. Sempre vai ter levitas e sacerdotes que servem ao Yahvé. Aí eu te pergunto, existe levitas, sacerdotes e reis assentados no trono de Davi hoje em Israel? Responda essa crente e sem manobras. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então eu apresentei aqui várias mentiras. Não tem ninguém assentado no trono de Davi, não tem levitas e sacerdotes, não tem nada disso. Tudo isso aqui é mito. E aí, o seu Jesus aqui, como cumprimento, como messiânico, ó, foi para o espaço, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.